Capítulo 1 Más línguas. Para que possamos começar de novo e seguir para o casamento de Meg com a mente livre, será bom começar por falar um pouco dos Marte. E aqui deixem que diga que, se alguém entre os mais velhos achar que existe muito amor na história, como temo que possam achar, não temo que os mais jovens apresentem tal objeção. Posso apenas dizer, como Mrs. Marte, o que é que seria de esperar quando temos em casa 4 alegres meninas e por vizinho um jovem elegante. Os 3 anos que passaram trouxeram algumas alterações à sossegada família. A guerra terminou e Mr. Marte regressou à casa em segurança, atarefando-se com seus livros e com a pequena paróquia que encontrou nele um pastor por natureza e por graça. Um homem calmo, estudioso, rico em sabedoria, que é melhor do que erudição, a caridade de considerar todos os homens seus irmãos, a piedade que floresce no caráter, tornando-o augusto e encantador. Estes atributos, apesar da pobreza e da rígida integridade que lhe vedam acesso a sucessos mais mundanos, atraíram para ele muitas pessoas admiráveis, com a mesma naturalidade com que as ervas doces atraem as abelhas. E com igual naturalidade lhes deu ele um mel para o qual 50 anos de experiências difíceis não haviam destilado uma gota amarga que fosse. Os jovens sinceros viam no humanista de cabelos grisalhos um coração tão jovem como o deles. As mulheres, meditativas ou perturbadas, apresentavam-lhe instintivamente as suas dúvidas, certas de encontrar a mais gentil simpatia, o mais sábio conselho. Os pecadores contavam os seus pecados ao velhote de coração puro, e eram ao mesmo tempo repreendidos e salvos. Os homens dotados encontravam nele um companheiro. Os homens ambiciosos captavam vislumbres de ambições mais nobres do que as suas. E até os mais mundanos confessavam que as suas crenças eram belas e verdadeiras, embora não pagassem. Para quem assistia de fora, as 5 mulheres enérgicas pareciam governar a casa, e assim era em muitas coisas, mas o calmo humanista sentado entre os seus livros era ainda o chefe da família, a consciência da casa, a âncora e o conforto, pois era sempre para ele que as mulheres, atarefadas e ansiosas, se viravam em períodos mais perturbados, considerando-o no sentido mais verdadeiro dessas palavras sagradas, um marido e um pai. As meninas entregavam os corações aos cuidados da mãe, as almas aos do pai, e a ambos, que viviam e trabalhavam tão fielmente por elas, davam um amor que crescia com elas e que os unia eternamente pelos laços mais doces que abençoam a vida e sobrevivem à morte. Mrs. Marte continua muito ativa e alegre, embora mais grisalha do que quando a vimos pela última vez, e agora tão compenetrada nas coisas de Meg que os hospitais e os lares ainda repletos de rapazes feridos e de viúvas de soldados sentem sem dúvida a falta das visitas da missionária maternal. John Brooke cumpriu seu dever com honra durante 1 ano, foi ferido, enviado para casa e não lhe foi permitido regressar. Não recebeu estrelas ou condecorações, mas merecia-as, pois arriscou alegremente tudo o que tinha, e a vida e o amor são bens preciosos quando no seu auge. Perfeitamente resignado à sua dispensa, dedicou-se a ficar melhor, a preparar-se para o trabalho e a criar um lar para Meg. Com o bom senso e a independência determinada que o caracterizavam, recusou as ofertas mais do que generosas de Mr. Lawrence e aceitou a posição de guarda-livros, sentindo-se mais satisfeita em começar com um salário honesto do que em correr riscos com dinheiro emprestado. Meg passara o tempo a trabalhar, para além de esperar, crescendo feminina no caráter, sábia nas artes do lar e mais bela do que nunca, pois o amor é um dos grandes embelezadores. Tinha suas ambições e esperanças de menina.
e sentia-se algo decepcionada com aquele início humilde da sua nova vida. Ned Moffat acabara de casar com Sally Gardner e Meg não podia deixar de comparar a sua bela casa e carruagem, os muitos presentes e o esplêndido vestido com o seu, desejando secretamente poder ter o mesmo. Mas a inveja e o descontentamento depressa desapareceram quando pensou em todo o amor e em todo o trabalho paciente que John colocara na pequena casa que a esperava. E quando se sentavam juntos ao anoitecer, falando sobre os seus pequenos planos, o futuro tornava-se sempre tão belo e luminoso que esquecia o esplendor de Sally e se sentia a moça mais rica e feliz da cristandade. Joe nunca mais voltou à casa da tia Marty, pois a idosa senhora gostou tanto de Amy que a subornou com a oferta de lições de pintura por um dos melhores professores. E, para gozar de tal benesse, Amy teria servido uma senhora bem mais difícil. Assim, dedicou as manhãs ao dever, as tardes ao prazer e prosperou admiravelmente. Entretanto, Joe dedicou-se à literatura e a Beth, que continuava com uma saúde delicada mesmo muito tempo depois de a febre se tornar uma coisa do passado. Não propriamente uma inválida, mas não mais a criatura rosada e saudável que fora no passado. Continuava esperançosa, feliz e serena, atarefada com os calmos deveres que adorava, amiga de todos e um anjo em casa, muito antes de aqueles que mais a amavam se terem dado conta. Dado que o The Spread Eagle lhe pagava $1 por coluna pelos seus disparates, como ela lhe chamava, Joe sentia-se uma mulher de posses e lavrava diligentemente os seus pequenos romances. Mas no seu cérebro atarefado e na sua mente ambiciosa fermentavam grandes planos, e o velho forno de estanho nas águas furtadas guardava uma pilha de manuscritos esbarrotados em lento crescimento, que um dia haveriam de inscrever no hall da fama o nome Marty. Laurie, tendo seguido diligentemente para a faculdade para agradar ao avô, prosseguiu seus estudos de maneira mais fácil possível para se agradar a si mesmo, um preferido de todos graças ao dinheiro, às boas maneiras, ao muito talento e ao mais gentil dos corações, que colocava constantemente em sarrilhos o seu possuidor. Ao tentar livrar outras pessoas dos mesmos, corria o grande risco de ser mimado e provavelmente tê-lo-ia sido, como tantos outros rapazes promissores. Não fora o fato de possuir um talismã contra o mal na memória do velho gentil que estava associado ao seu sucesso, na amiga maternal que dele cuidara como se fosse seu filho, e por fim, mas não menos importante, na certeza de que 4 inocentes moças o amavam, admiravam e acreditavam nele com todo o coração. Sendo apenas um rapaz gloriosamente humano, é claro que se divertiu e namoriscou, tornou-se janota, aquático, sentimental ou desportivo, de acordo com as modas da faculdade. Aplicava e recebia trotes. Usou gírias e por mais de uma vez esteve perigosamente perto de ser suspenso e expulso. No entanto, sendo a sua boa disposição e o amor pela diversão as causas de tais brincadeiras, conseguiu sempre salvar-se, graças a uma confissão franca, a uma expiação honrada e ao irresistível poder de persuasão que possuía na perfeição. De fato, orgulhava-se bastante das ocasiões em que escapava por pouco e gostava de flertar com as moças com relatos gráficos dos seus triunfos, sobre os tutores irados, os dignos professores e os inimigos derrotados. Os homens da minha turma eram heróis aos olhos das moças, que nunca se cansavam dos feitos dos nossos colegas e a quem era muitas vezes permitido admirar os sorrisos destas grandes criaturas, quando Laurie os levava para casa. Amy, em especial, apreciava esta grande honra e tornou-se uma verdadeira beldade entre eles, pois cedo
sentiu e aprendeu a usar o encanto de que era dotada. Meg estava demasiado absorvida no seu John para se preocupar com quaisquer outros senhores de criação. E Beth era demasiado tímida para fazer mais do que espreitá-los e perguntar-se como se atreveria Amy a dar-lhes ordem. Mas Joe sentia-se no seu elemento e tinha grandes dificuldades em refrear-se de imitar as atitudes cavalheirescas, as frases e feitos deles, que lhe pareciam mais naturais do que o decoro prescrito às jovens senhoras. Todos gostavam imenso de Joe, mas nunca se apaixonavam por ela, embora poucos escapassem sem prestar o tributo de 1 ou 2 suspiros sentimentais ao altar de Amy. E falar de sentimentos traz-nos, naturalmente, ao Pombal. Era esse o nome da pequena casinha castanha que Mr. Brooke preparara para o primeiro lar de Meg. Laurie batizara-a dizendo que se adequava plenamente aos gentis amantes que combinavam um com o outro como um casal de pombos, com uma bicada e um arrulho. Era uma casa muito pequena, com um jardinzinho nas traseiras e um relvado na parte da frente, mais ou menos do tamanho de um lenço de bolso. Aqui, Meg desejava colocar uma fonte, uns arbustos e uma profusão de belas flores, embora para já a fonte fosse representada por uma espécie de samovar gasto pelo tempo, embora parecida com uma daquelas tigelas usadas para despejar as borras de chá. O arbusto era composto por vários pinheiros jovens, indecisos quanto a viver ou morrer, e a profusão de flores não era mais do que sugerida pelos regimentos de paus que assinalavam os locais onde tinham sido colocadas as sementes. A sala de estar era tão estreita que se podia considerar uma sorte que eles não possuíssem qualquer piano, pois não teria sido possível colocá-lo inteiro no seu interior. A sala de jantar era tão pequena que só cabiam 6 pessoas muito apertadas, e as escadas para a cozinha pareciam ter sido construídas com o expresso propósito de precipitar empregados aos trambolhões para a carvoaria. Mas depois de nos habituarmos a estes pequenos defeitos, não a poderíamos considerar mais completa, pois o bom senso e o bom gosto tinham presidido ao seu mobiliar, e o resultado era muitíssimo satisfatório. Não havia mesas com tampos de mármore, espelhos compridos ou cortinados de renda na pequena sala de estar. Apenas um mobiliário simples, muitos livros, 1 ou 2 belos quadros, um suporte para vasos de flores junto à janela saliente e espalhados por todo o lado os simpáticos presentes trazidos por mãos amigas e tornados ainda mais belos pelas encantadoras mensagens que os acompanhavam. Não creio que a psique de porcelana de Laurie tenha perdido a sua beleza por John ter erigido o suporte no qual se encontrava. Que um qualquer decorador pudesse ter criado cortinas de simples musselina mais graciosamente do que as mãos artísticas de Amy, ou que uma qualquer despensa pudesse ter oferecido melhores desejos, palavras mais alegres e esperanças mais felizes do que aquela onde Joe e sua mãe guardavam as poucas caixas, frascos e embrulhos de Meg. E tenho a certeza de que a cozinha completamente nova jamais poderia ter parecido tão acolhedora e arrumada, se Hannah não tivesse arrumado cada tacho e panela 1 dúzia de vezes e deixado o fogo preparado para ser aceso, mal Miss Brooke chegasse à sua casa. Também duvido que alguma jovem senhora tenha algum dia iniciado a sua vida com um tão rico fornecimento de espanadores, pegas e sacolas, pois Beth fizera mais do que suficientes para chegarem às bodas de prata e criara 3 tipos diferentes de pano da louça que só seriam usados com o serviço de porcelana. As pessoas que contrataram todas essas coisas não sabem o que perdem, pois as tarefas mais caseiras tornam-se mais belas quando realizadas por mãos carinhosas, e Meg encontrou disso muitas provas, pois tudo no seu pequeno ninho, do rolo de cozinha à jarra de prata na mesa da sala de jantar, falava eloquentemente de amor. Pelo lar,
e terna prudência. Que tempos felizes tinham planejado juntos, que excursões solenes às compras, que erros engraçados cometeram e que gargalhadas nasceram das ridículas pechinchas de Lowry. No seu amor pela diversão, este jovem cavalheiro, embora perto de terminar a faculdade, era tão menino como sempre. O seu último capricho fora trazer com ele, para as visitas semanais, um novo, útil e engenhoso artigo para a jovem dona de casa. Ora um saco de prendedores de roupa, ora um magnífico ralador de noz moscada, que se desfez em 1000 pedaços na primeira utilização, um limpador de facas, que estragava todas as facas, ou uma máquina de varrer que retirava todo o pelo do tapete, mas deixava a sujeira, um sabão especial para poupar trabalho que arrancava a pele das mãos, colas infalíveis que não aderiam com firmeza ao que quer que fosse, com exceção dos dedos do comprador iludido, e todo o tipo de utensílios, de um banco de brincar para moedas velhas, a um fervedor maravilhoso capaz de lavar objetos no seu próprio vapor, mas que tinha todas as hipóteses de explodir entretanto. Meg pediu-lhe em vão que parasse. John riu dele e Joe chamou-lhe Mr. Toodles. Estava possuído por uma obsessão pelo condescendente engenho Yankee e por ver os seus amigos adequadamente equipados. Por isso, cada semana trazia consigo uma nova bizarrice. Por fim, tudo ficou concluído, tendo Amy chegado ao ponto de organizar sabões de diferentes cores para combinarem com as cores das diferentes divisões, e Beth posto à mesa para a primeira refeição. Você está satisfeita? Te parece uma casa acolhedora e sente que vai ser feliz aqui? Perguntou Mrs. Martin enquanto ela e a filha percorriam de braço dado o novo reino. Pois nesse momento pareceram agarrar-se uma à outra com mais ternura do que nunca. Sim, mãe, perfeitamente satisfeita. Graças a todos vocês, e tão feliz que nem o consigo expressar por palavras, respondeu Meg com um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Se ao menos tivesse uma ou duas empregadas, tudo estaria bem, disse Amy saindo da sala de estar, onde estivera tentando decidir se o mercúrio de bronze ficaria melhor na prateleira do móvel ou da lareira. A mamãe e eu já falamos sobre isso e decidi fazer primeiro como ela aconselha. Terei tão pouco para fazer que, com o apoio da Lotte, para tratar de alguns recados e me dar uma ajuda aqui e ali, me bastará trabalhar o suficiente para não me tornar preguiçosa nem sentir saudades de casa, respondeu Meg tranquilamente. A Sally Moffat tem 4, começou Amy. Se a Meg tivesse 4 criadas, esta casa não seria suficiente e os seus proprietários teriam de dormir no jardim, interrompeu Joe, que, envolta numa grande bata azul, dava os últimos polimentos às maçanetas da porta. Sally não é uma mulher de um homem pobre e as muitas criadas adequam-se à sua posição. Meg e John têm um início humilde, mas acredito que haverá tanta felicidade na casa pequena quanto na grande. É um grande erro deixar jovens como Meg sem outra coisa para fazer para além de se vestir, dar ordens e falar dos outros. Quando me casei, costumava esperar que as minhas roupas se gastassem, ou rasgassem para poder ter o prazer de as remendar, porque me sentia tão profundamente farta de fazer bordados e tratar do meu lenço de bolso. Porque não ia para a cozinha preparar porcarias diferentes como a Sally diz que faz para se divertir, embora nunca resultem e as criadas se riam dela, disse Meg. Fiz isso ao fim de um tempo, não para fazer porcaria, mas para aprender com Hannah como eram feitas as coisas, para que as minhas criadas não se rissem de mim. Nessa altura não passava de uma brincadeira, mas haveria de chegar um tempo em que me senti muito grata por poder cozinhar alimentos saudáveis para as minhas meninas e cuidar de mim mesma quando deixei de ser capaz de pagar as criadas. Você começa pelo extremo oposto, Meg querida, mas as lições que aprender,
serão muito úteis quando John for o homem mais rico, pois a senhora da casa, por esplêndida que seja, deve saber como fazer o trabalho se deseja ser bem e honestamente servida. Sim, mãe, estou certa disso, disse Meg, escutando respeitosamente aquele pequeno sermão, pois as melhores mulheres permanecerão sempre atentas quando se trata do importantíssimo tema da lida da casa. Sabem que este é o cômodo de que mais gosto nesta minha casa de bonecas? Acrescentou Meg, passando um minuto quando subiram as escadas e ela espreitou para o bem fornecido armário dos linhos. Beth estava lá, colocando as pilhas alvas nas prateleiras e exultando-se com a bela arrumação. Riram-se as três, pois aquele armário de linhos tinha uma história engraçada. Tendo antes dito que, se Meg casasse com aquele Brooke, não veria um tostão do seu dinheiro, a tia Marty viu-se num dilema, quando o tempo lhe apaziguou a raiva e levou-a a arrepender-se da promessa feita. Ela nunca faltava com sua palavra, e muito teve de exercitar a mente para contornar, tendo por fim divisado um plano que a deixava muito satisfeita consigo mesma. Mrs. Carroll, a mãe de Florence, recebeu ordens para comprar, mandar fazer e bordar um generoso fornecimento de linhos de cama e de mesa, e enviá-los a Meg como se fosse um presente seu. Mas o segredo foi revelado e a família divertiu-se bastante com ele, pois a tia Marty muito se esforçou por fingir de que nada sabia, insistindo que não poderia oferecer senão as pérolas antiquadas há muito prometidas à primeira noiva. Eis um gosto assaz adequado a uma dona de casa e que muito me agrada. Tive uma jovem amiga que montou a sua casa com 6 lençóis, mas tinha tigelas para lavar os dedos, e isso lhe bastava. Disse a senhora Marty, tocando os guardanapos de damasco, com um apreço pela sua delicadeza, verdadeiramente feminina. Não tenho uma única tigela para lavar os dedos, mas segundo Hannah, este conjunto durará até o fim dos meus dias. E Meg mostrou-se muito satisfeita, e com razão. Vem lá o Doodles! Gritou Joe do piso térreo, e todas desceram ao encontro de Laurie, cuja visita semanal era um importante evento nas suas vidas pacatas. Um jovem alto e de ombros largos, com o cabelo curto, um chapéu de feltro e um casaco solto, avançava pela estrada com passos rápidos. Saltou a vedação baixa sem parar para abrir o portão, dirigindo-se de imediato à senhora Marty com as mãos estendidas e um sentido. Aqui estou, mãe. Sim, está tudo bem. As últimas palavras foram em resposta ao olhar que a velha senhora lhe dirigiu, um olhar curioso e doce, que os olhos elegantes receberam com tamanha franqueza que a pequena cerimônia foi como habitualmente encerrada com um beijo maternal. Para Mrs. John Brooke, com as felicitações e cumprimentos do fabricante, abençoada seja Beth, que visão refrescante, Joe. Amy está ficando muito bonita para uma moça solteira. Enquanto falava, Laurie entregou um embrulho de papel castanho a Meg. Puxou a fita do cabelo de Beth, fitou a grande bata de Joe e deixou-se cair, numa atitude de enlevo fingido aos pés de Amy. Depois apertou as mãos de todas e começaram a conversar. Onde está John? Perguntou Meg ansiosamente. Parou para levantar a licença para amanhã, minha senhora. Que lado ganhou o último jogo, Ted? Perguntou Joe, que continuava a demonstrar o seu interesse pelos desportos masculinos, apesar dos seus 19 anos. O nosso, claro. Quem me dera que lá estivesse para ver. Como está a encantadora Miss Randall? Perguntou Amy com um sorriso significativo. Mais cruel do que nunca. Não vê como desvaneço? E Laurie bateu no peito largo e soltou um suspiro melodramático. Qual é a mais recente bizarrice? Desfaça o embrulho para que vejamos, Meg, disse Beth, fitando o grosso embrulho com curiosidade. É algo útil para se ter em casa em caso de incêndio ou de ladrões, observou Laurie, enquanto uma matraca era revelada aos olhos de todos.
por entre os risos das moças. Sempre que John estiver fora e você se sentir assustada, Sra. Meg, gire a matraca à janela da frente e num instante acordará a vizinhança. É bom, não é? E Laurie deu-lhe uma amostra dos seus poderes que as fez tapar os ouvidos. Isso aqui é gratidão. E por falar em gratidão, você tem de agradecer a Hannah por ter impedido a destruição do seu bolo de casamento. Vi ele entrar em sua casa a caminho daqui, e se ela não tivesse defendido corajosamente, eu teria provado, pois parecia particularmente saboroso. Me pergunto se algum dia você vai crescer, Laurie, disse Meg num tom de mãe de família. Faço o possível, minha senhora, mas temo não poder ficar muito mais alto, já que o meu 1,82 m é praticamente o máximo que os homens conseguem atingir nestes tempos degenerados, respondeu o jovem cavalheiro cuja cabeça ficava mais ou menos ao nível do pequeno lustre. Suponho que fosse sacrilégio comer qualquer coisa nessa nova residência tão limpa e arrumada, por isso, estando eu tremendamente esfomeado, proponho um adiamento, acrescentou em seguida. Eu e mamãe vamos esperar pelo John. Ainda há uns últimos pormenores a resolver, disse Meg afastando-se atarefada. Beth e eu vamos à casa de Kitty Bryant para encomendar mais flores para amanhã, acrescentou Amy prendendo um chapéu sobre os seus caracóis pitorescos e apreciando o efeito. Anda, Joe, não desertes um camarada. Estou num tal estado de exaustão que não conseguirei chegar em casa sem ajuda. Mas faça o que quiser, não tire o avental, fica-te estranhamente bem, disse Laurie enquanto Joe guardava no bolso espaçoso seu ódio de estimação e lhe oferecia um braço para apoiar os passos hesitantes. Agora, Ted, quero falar seriamente contigo sobre o dia de amanhã, começou Joe enquanto se afastavam juntos. Você tem que prometer que vai se comportar e não vai pregar nenhuma peça, nem estragar os planos. Nenhuma brincadeira. E não diga piadas quando devemos estar sérios. Eu nunca faço isso. Você é que tem esse hábito. E te imploro que não olhe para mim durante a cerimônia, senão vou rir de certeza se fizer. Nem me verás. Estarás a chorar tanto que o espesso nevoeiro que se levantará à tua volta obscurecerá a paisagem. Eu nunca choro, senão por grandes aflições. Como quando um companheiro vai para a faculdade, não é? Interrompeu Laurie com uma gargalhada sugestiva. Não seja convencido, só me lamentei um pouco para fazer companhia às moças. Exatamente. Diga-me, Joe, como está o avô esta semana? Bastante amigável? Muito. Ora, será que te meteu em apuros e quer saber como é que ele vai receber a notícia? Perguntou Joe com perspicácia. Ora, Joe, você acha que eu ia olhar a tua mãe nos olhos e dizer que está tudo bem se não estivesse? E Laurie estacou com uma expressão ofendida. Não acho. Então não fique desconfiada. Quero apenas algum dinheiro, disse Laurie, pondo-se de novo a caminho, apaziguado pelo tom terno. Você gasta muito, Ted. Abençoada seja, eu não gasto. Ele se gasta sozinho. E quando dou por ele, já se foi. É tão generoso e tem um coração tão bom que deixa que as pessoas o levem emprestado e não é capaz de dizer não a ninguém. Já sabemos de Henshaw e de tudo que você fez por ele. Se gastasse sempre assim o teu dinheiro, ninguém te censuraria, disse Joe em tom caloroso. Ele fez de uma ninharia uma grande coisa. Não queria que deixasse o pobre homem trabalhar até a morte por falta de uma mãozinha, quando vale por uma dúzia de tipos como nós, pois não? Claro que não, mas não vejo a utilidade de você ter 17 coletes, um número infindável de gravatas e um novo chapéu cada vez que vem para casa. Pensei que você tinha ultrapassado o período extravagante, mas de quando em vez se revela um novo aspecto.
Nesse momento é moda ficar com uma aparência horrorosa, deixar que o cabelo pareça uma escova, usar casacos direitos, luvas cor de laranja e botas de biqueira quadrada. Se fosse uma fealdade barata, eu não diria nada, mas é tão cara como a outra, e não tiro dela qualquer satisfação. Laurie atirou para trás a cabeça e riu com tanta vontade daquele ataque que deixou cair o chapéu, e Joe pisou. Um insulto que lhe ofereceu uma oportunidade para discorrer sobre as vantagens de um terno pronto, enquanto dobrava o chapéu maltratado e o enfiava no bolso. Não me des mais sermões, tem piedade? Já recebo muito durante a semana. E gosto de me divertir quando venho para casa. Terei boa apresentação amanhã, apesar das despesas, e serei uma satisfação para os meus amigos. Te deixaria em paz se ao menos deixasse crescer o cabelo. Não sou aristocrática, mas não gosto que me vejam como uma pessoa que parece um jovem lutador, observou Joe com seriedade. Este estilo descomprometido promove o estudo. É por isso que o adoto, ripostou Laurie, que não podia sem dúvida alguma ser acusado de vaidade, depois de ter sacrificado voluntariamente os seus belos cabelos encaracolados à exigência de um cabelo curto de 6 milímetros. A propósito, Joe, acho que o jovem Parker está ficando verdadeiramente desesperado em relação a Amy. Fala constantemente dela, escreve poesia e anda de um lado para o outro de uma maneira muito suspeita. Seria melhor que lhe cortassem a paixão pela raiz, não? Acrescentou Laurie num tom confidente de irmão mais velho, depois de um minuto de silêncio. Claro que sim, não queremos mais casamentos nessa família durante muitos e bons anos. Tenham piedade de nós. Em que é que as crianças estão pensando? E Joe parecia tão escandalizada como se Amy e o jovem Parker não fossem já adolescentes. Vivemos num tempo veloz, e não sei para onde nos dirigimos, minha senhora. Não passas de uma criança, mas serás a próxima, Joe. E nós ficaremos a nos lamentar, disse Laurie, abanando a cabeça perante a degeneração dos tempos. Não fique alarmado, não sou do tipo aprazível. Ninguém me quererá. E bom que seja assim, pois deve haver sempre uma velha solteira em cada família. Você não vai dar a ninguém a mínima hipótese? Disse Laurie com um olhar de relance e um pouco mais de cor no rosto queimado pelo sol do que antes. Vai se recusar a mostrar o lado mais doce da sua personalidade? E se alguém consegue vislumbrar esse lado por acidente e não consegue esconder que lhe agradou, tratá-lo como Mrs. Gouminde tratou seu amante, atira-lhes água fria para cima e ficas tão enraivecida que ninguém se atreve a tocar ou olhar para ti. Não gosto desse tipo de coisas. Estou muito ocupada para me preocupar com disparates, e acho terrível separar assim as famílias. Agora não diga mais nada. O casamento de Meg deu-nos a volta à cabeça, e não falamos senão de amantes e absurdos que tais. Não quero me zangar, por isso vamos mudar de assunto. E Joe parecia pronta para lançar água fria à mais pequena provocação. Quaisquer que fossem os seus sentimentos, Laurie encontrou um escape para eles num longo assobio e numa terrível profecia. Ouve o que eu te digo, Joe. Você será a próxima.